Ai, meu Deus. Já tá gravando, já tá gravando. Eles vão me ouvir, eles vão me ver. E agora? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Vou botar um perfume. Seja bem-vindo em nosso canal, Crescendo em Sabedoria e Graça. E não sei se você percebeu, mas eu comecei com uma timidez incrível, né? Uma ensinação de Oscar, né? Mas a ideia é falar hoje sobre timidez. E você sabe o que é timidez? Você conhece uma pessoa tímida? Sabe o que isso significa? Existe algum problema em ser tímido ou não existe? Eu não sei, vamos ver, vamos conversar sobre. Primeira coisa é o que é timidez? Vamos tentar entender um pouco o que é timidez. Bom, timidez é um misto de desconforto e inibição em situações sociais, tá? Geralmente causado pelo medo do julgamento do outro, do alheio, né? Do outro. Diferente do que muita gente pensa, o tímido não é necessariamente alguém que não gosta de pessoas ou até que seja antissocial. Muitas vezes ele quer muito se conectar, mas ele sente que existe uma barreira invisível, né, que impede ele de lidar socialmente, de se expressar socialmente, né? Ele fica então extremamente focado no próprio comportamento, tá? É como se ele estivesse se perguntando o tempo todo: será que eu falei baixo? Será que eu falei alto? Será que a minha postura ela é estranha? Será que eu sou um cara estranho? Será que eles riram de mim? Sabe, é uma preocupação exagerada com a imagem que ele está passando para o outro, né? E o resultado disso é essa timidez, esse muro invisível, né? Então a timidez ela não fica só nos pensamentos também, né? O corpo reage quando uma pessoa entra num estado de timidez. Como assim? Algumas pessoas vão ficar vermelhas, né? Outra, o suor nas mãos vão dominar. Talvez o coração fique acelerado, né? Sabe aquele nó na garganta? Isso pode ser um sinal de timidez, né? Uma evidência no corpo daquilo que está acontecendo nas emoções. E baseado nessa ideia, o tímido, para ele evitar o desconforto social, então ele começa a evitar situações que levem ele a esse incômodo, né? Então ele não levanta a mão, né, para perguntar, ele não puxa assunto com ninguém, ele recusa convites para lugares nos quais ele não conhece muita gente ou conhece muita pouca gente, né? E também existe uma confusão clássica quando a gente fala de timidez, que é confundir o tímido com o introvertido, né? Então, timidez e introversão são coisas distintas, são coisas diferentes, tá? A introversão, o cara que é introvertido, ele é um cara que prefere ambientes calmos, né? O introvertido, ele carrega as energias sozinho, ele gosta não da solidão, mas da solitude, né? Uh, uh, ele pode ter habilidades incríveis socialmente, né? Mas ele escolhe não usar o tempo todo e todo o tempo, né? Porque ele acredita que isso cansa, né? O timidez, ele é um tipo de medo, é uma ideia de medo, né? Então, o tímido, ele pode ser até mesmo extrovertido, gostar de estar com gente, mas é um extrovertido travado, né? Que sofre por não conseguir interagir como gostaria, né? Mas por que eu estou trazendo esse assunto de timidez, né? Porque tem uma pergunta que fica e muita gente se questiona por causa disso, né? Então, Diego, se eu sou tímido, eu não vou herdar o reino de Deus? Ah, então eu não herdo o reino de Deus porque eu sinto medo alheio? Eu não posso ser tímido? O tímido não vai herdar o reino? Bom, essa é uma pergunta que toca no cerne de interpretação, né? E normalmente essa interpretação ela vem de Apocalipse capítulo 21, 8, que coloca os tímidos no topo da lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus, né? Bom, deixa eu te pedir calma, tá? Calma, vamos respirar fundo, né? É preciso separar timidez psicológica
que é aquela ideia social, isso que nós estamos vendo até aqui, daquilo que nós chamamos de covardia, tá? Ah, ah, e covardia é o que é mencionado no texto bíblico, tá? Há uma diferença gigante entre ter vergonha de falar em público e negar a própria fé, entende? Ah, vamos tentar olhar com um olhar etimológico, semântico para o texto, tá? Vamos começar com essa ideia a partir da tradução que veio como timidez, certo? Muitas Bíblias antigas realmente traduzem o termo grego deleios, desculpa, deilos, tá? Como tímidos. Porém, traduções mais modernas, que são mais precisas, não traz mais esse termo tímido, traz o termo covarde, tá? Então, os covardes, a covardia, tá? Por isso que Paulo vai dizer que não deu o espírito de covardia, entende? É nesse sentido, tá? O grego original, então, ele não se refere a alguém que tem as mãos suadas quando conhece alguém novo, né? Que fica vermelho ou que sente aquele nó na garganta diante de uma plateia, mas sim aquela pessoa que, por medo de perseguição, por medo de status, de perder o status, na verdade, né? Por medo até mesmo da própria morte, nega a sua fé, abandona seus princípios e foge daquilo que nós chamamos de batalha espiritual, né? A timidez como um desconforto social, ela é uma característica da personalidade ou um traço psicológico. Bom, eu sou tímido, eu posso deixar de ser tímido? Claro que pode, entendeu? Com um bom trabalho, com tudo mais, é possível você vencer a timidez, como esse medo social, ok? Mas quando a palavra se refere a essa ideia, o termo mais correto para que a gente possa entender melhor o texto e o contexto é o covarde, é aquele então que tem medo da perseguição, ou aquela pessoa que tem medo de perder o status dela, daquilo que ela conquistou, e até mesmo medo da morte, entende? É o cara que não consegue professar a fé, né? Ele nega a sua fé, não, talvez não com a boca, mas com o comportamento, como Tito diz, né? Como Paulo diz a Tito, ele fala que vocês confessam o meu nome com a boca, mas o seu comportamento nega isso, entende? Então esse é o cara covarde, né? Uh, nós podemos perceber na Bíblia muitas figuras que são que trazem essa ideia de timidez, esse medo social, que pode ser entendido como insegurança, inclusive, né? Por exemplo, Moisés disse que não sabia falar bem, né? Gideão estava escondido no lagar, né? Debulhando trigo. Por quê? Porque estava com medo, né? Timóteo era jovem na época de Paulo e ele precisou que Paulo escrevesse para ele, encorajando ele. E note que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele não está dando uma dura no Timóteo, né? Mas ele está realmente encorajando a Timóteo a agir apesar do medo de ser novo, entende? Sacou essa ideia de timidez? Timóteo tinha essa ideia, né? Eu sou muito novo diante dessas pessoas tão maduras, tão conhecedoras e tudo mais. E Paulo estava, então, encorajando Timóteo a não se amedrontar, né? Então, apesar do medo, apesar da timidez, porque ele ganhou um espírito que não era de covardia, ele podia vencer essa ideia, né? Então, ficar vermelho em uma festa, ter dificuldade de falar no microfone, não vai impedir ninguém de herdar o reino de Deus, né? O texto bíblico condena a falta de coragem moral para sustentar a própria fé diante de si mesmo e diante dos outros, tá? Se você é tímido, eu sugiro que busque ajuda, né? Que busque ajuda porque você está perdendo muita coisa sendo tímido. Agora, se você é covarde, eu sugiro o Espírito Santo, né? Eu sugiro a Bíblia, eu sugiro você se converter, né? Porque esses sim não herdarão o reino de Deus. Mas se eu tenho medo de falar em público, dá para ser trabalhado, dá para ser corrigido. Se eu tenho
Se eu sou frio, né, diante de algumas situações, podemos ser trabalhados, né? Eu prego há muito tempo e praticamente 100% das vezes eu estou com as mãos suadas e geladas nos momentos que antecedem a pregação. Não importa para quem que seja, né? Seja num culto doméstico, numa célula, ou até mesmo na igreja, é uma coisa que me dá um frio na barriga. Mas apesar desse frio na barriga, é possível enfrentar, é possível ir, né? Então eu convido você a se encher de coragem, porque o Espírito do Senhor não é um espírito que gera covardes. Muito pelo contrário, ele gera corajosos, apesar da timidez, certo? Deus te abençoe, fica na paz. Se gostou do vídeo, compartilha, comenta, diz que gostou, né? Tudo mais. Deus abençoe, fica na paz de Cristo. Até a próxima, meu irmão. Será que estão escutando? Ai, meu Deus. Tchau.